Vamos à palavra do Senhor. Mateus, não é o filho Mateus, é Mateus. Mateus olhou para mim aqui. Mateus, capítulo 13, versículos 58. Vamos fazer uma meditação, uma ministração um pouco mais sucinta, levando uma parte mais didática mesmo, nesta manhã permitindo o Senhor. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. O tema da mensagem coincidiu que não sabia o trabalho das irmãs. Sabia do trabalho, mas não do tema. Quem sou eu? Quem sou eu? Você conhece você? Conhece você? De vez em quando você olha no espelho e fala: prazer, Lenca. Como você está? Tudo bem? Está tudo certo com você? Como é que estão as coisas por aí? Como é que você está se relacionando com Deus, com a sua esposa, com seu pai, teus filhos, teus netinhos, com a igreja, com seus vizinhos? Como é que você está se relacionando com você também? Ou você está se odiando? Não gosto do meu cabelo, odeio. Não, detesto. Olha o teu nariz, queria ter um nariz menor, fininho, bem bonitinho assim. Como você se relaciona? Quem é você? Você, não é para se idolatrar, mas você gosta de você? Você quer teu bem? Ou você muitas vezes faz aquela brincadeira que eu já citei aqui, que eu era criança fazia. Meu pai comprava pedra, areia, tijolo, telha para reformar a casa e outras coisas mais. E a gente ia naquele monte de pedra, jogava a pedra para cima e ficava esperando cair na cabeça. Jogava e ficava ali esperando. É lógico que ia receber pedrada. Ou você joga pedra em você mesmo? Ou você está jogando pedra nos outros? Quem é você? Então, a primeira questão que nós queremos colocar aqui são a primeira classe de incredulidade. Incredulidade. Incredulidade, ela tem um significado no hebraico de pessoa realmente que tem uma dúvida, uma insistência de não querer acreditar. Não tem interesse em acreditar. Ela se firma no seu ceticismo, na sua arrogância, na sua prepotência, no seu orgulho. Ela não aceita descer do seu pedestal. Usamos até o termo popular: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. O ser humano é muito cheio de eu sou, eu posso, eu faço, né? Eu tenho a caneta na mão, eu resolvo, assino o que eu quero, despacho como eu desejo. E Deus ficou olhando lá do céu e falou: enquanto eu te der fôlego de vida para respirar, você vai fazer. Mas daqui a pouco chega. Daqui a pouco chega. Até citamos ontem, pela manhã, na oração, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, onde Pedro diz o seguinte: irmãos, está chegando o tempo que Deus vai julgar. E vai começar pela sua casa. Pela casa de Deus vai começar o julgamento. E depois vai se estender ao mundo perverso. E vai chegar o dia. Pedro já falou isso há 2000 anos atrás, mais ou menos. Que vai chegar o juízo na igreja de Deus. E nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo com a igreja do Senhor. Porque o Espírito Santo não quer hipocrisia. O Espírito Santo quer sinceridade. O Espírito Santo não usa pessoas perfeitas. Ele usa pessoas que estão buscando a perfeição naquele que é perfeito, o Filho de Deus. Então a primeira classe é a incredulidade.
Pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não têm interesse, não concordam, não aceitam. Essa parte da Bíblia é para aquela época, não é nos dias de hoje. Pessoas incrédulas, não aceitam mesmo. Tem praticamente aquilo que a Bíblia diz de dura cerviz. O que é dura cerviz? É assim, ó. Ele não olha de um lado nem para o outro. Dura cerviz. É do jeito que ele quer e ponto. Já evangelizei pessoas. Eu me lembro que evangelizei um senhor, 2 anos. Um dia ele pegou para mim o seguinte: olha, não matei ninguém, não desejo mal para ninguém, para mim não quer dizer nada. Não quer dizer nada, eu não desejo mal para ninguém, nunca matei ninguém, qual é o meu problema? Nenhum. Pessoas pensam dessa forma. A segunda classe, igreja, Lucas 15, 13. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para a região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. A segunda classe, de quem sou eu? É o perigo da incredulidade, a primeira. A segunda é afastado do Evangelho. O que outrora chamávamos de desviado. Se desviou dos caminhos do Senhor. O que levou a pessoa a se desviar dos caminhos do Senhor? É interessante que eu vejo aqui nesse texto a parábola do filho pródigo, onde esse moço, esse rapaz, ele tomou conhecimento pelas redes sociais daquela época, que lá fora ele poderia ser mais feliz do que estar sob a custódia do seu pai. A felicidade lá fora seria mais interessante. Ele poderia sair da tutela do pai e lá fora ele ter mais ganho, ser mais feliz. Essa é a internet que um dia ele achou, naqueles dias. Agora, infelizmente, esse rapaz, então ele chega ao pai e diz: pai, me dá parte da minha herança, me dá a minha parte. A Bíblia diz que ele insiste com o pai, mas o pai vai contornando uma situação, porque o pai tinha amor por aquele filho. E o pai, sabendo da aventura infeliz que seu filho ia passar, ele procura segurar o filho na casa. Mas ele vê que em dado momento esse filho, ele se torna muito incisivo em querer sair da casa do pai. E o pai então toma sua parte, pode ir então. Ele vai e gasta de uma forma dissoluta, não valoriza aquilo que o pai lhe deu, não valoriza o ministério, o dom, o talento que ele empregou um dia na casa do pai. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Não valoriza. A tal ponto que ele fica para passar fome. Passa fome porque estava ausente da casa do pai. Chega a querer comida de porcos, mas ninguém lhe dava nada. E ele, de repente, cai em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância, e eu aqui padecendo fome? Já sei, vou voltar para a casa do pai. Vou dizer: pai, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me receba como um dos teus funcionários. E diz a Bíblia que então ele corre e vai para a casa do pai, mal cheiroso, maltrapilho, descalço, moribundo, sujo, coração quebrado.
E diz a Bíblia, quando ele vai se aproximando, o pai o vê de longe. Eu imagino que o pai ficava assim, ó, quando vai voltar meu filho? Quando vai voltar meu filho? E quando vê o pai que corre ao seu encontro, o pai o abraça, o beija, o pai manda trocar as vestes, colocar sandália no pé, anel no dedo, lugar de honra, e fala, mata o bezerro cevado, faz uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, foi perdido e foi achado. É o pai que recebe o filho, porque o pai estava cheio de amor. Mas quantos irmãos em nossos dias trocaram a casa do pai pelo mundo, trocaram a comunidade da igreja pelos raves, pelas baladas, pelas festas noturnas, trocaram o cálice do Senhor, que antes tomava ceia, pelo álcool, trocaram o pão, que representa o corpo do Senhor, por outras coisas que eu não vou falar, não precisa, você está entendendo isso? Quantos? Enquanto nós estamos aqui, quantos passaram a noite? Era 5 horas da manhã, ainda estava a música tocando próximo de casa. Quantos estavam lá? E se você for lá, você vai encontrar desviado. Filho de crente, filho de pastor, filho de presbítero, filho de evangelista, filho de missionário, está lá, participando agora do cálice dos demônios, que um dia participou do cálice do Senhor. Deus tem misericórdia. É a segunda classe, o desviado. Terceira classe, Hebreus 10, 25. É para nós termos tristeza. É para nós termos tristeza diante de uma mensagem dessa, para nós chorarmos. Terceira. E não deixemos de nos reunir como igreja. E não deixemos de reunir como igreja. Segundo o costume de alguns, se tornou costumeiro no século I. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora, no século I, que vocês veem que se aproxima-se o dia. Esse dia é o dia do Senhor, viu? Como a Bíblia atual, século I, século XXI. 20 séculos é atualíssima. Atualíssima. Eu chamo de essa terceira classe de desigrejados. Desigrejados. Continua, deixa o texto, por favor, meu amado. Minha filha, por favor. E não, olha só, não. Quem disse que a gente não tem lei? A lei da graça. E não deixemos reunir como igreja. Hoje em dia existe uma filosofia, um pensamento. Ser crente em casa. Eu sou crente em casa. Para quem na igreja? Eu escutei um dia um absurdo no YouTube, o camarada pregando. Não, se a igreja sou eu estou em casa, aqui está a minha igreja. Para quê? Não preciso sair de casa, a igreja está aqui. Risca esse texto. Joga fora essa parte da Bíblia. O escritor aos Hebreus escreveu de uma forma não inspirada. E não deixemos reunir como igreja. Significa o quê? Que precisamos reunir como igreja. É aqui que temos a nossa comunhão. É aqui que nos encontramos no culto coletivo, na presença do Senhor. É aqui que meu caráter é trabalhado, para entender você, você entender eu também. É aqui que nos entendemos, é aqui que nós nos aferimos, é aqui que o diamante vai lapidar o outro. Amém?
É aqui que você fala, pastor é meio duro, mas você também é duro com alguém. É aqui que a gente se esbarra no outro, runge só, mas não morde. Se morder, cuidado que está chegando agosto, medo do cachorro louco. Então a questão, meus amados irmãos, é justamente essa. Desigrejados. E por que uma pessoa deixou de ir numa igreja? Primeiro, teve uma luta ali dentro da qual ela estava passando. Com o pastor, com o líder de ministério, com o diácono, com o membro da igreja, seja que esfera for, ela teve um conflito. E nesse conflito ela sai. Ela vai procurar a igreja X. Quando ela chega lá, ela já está, como diz o povo, com o pé atrás. Com o pé atrás. Se ela chega lá, qualquer pessoa já fala, de novo. Ou então, quando ela chega lá, tudo azul, na América do Sul, lindo. Nossa, que igreja. Eu me lembro que um dia uma irmã me procurou, lá no Bom Retiro, eu era o vice-presidente da igreja, pela graça do Senhor. Uma irmã, pastor, mas eu gostei dessa igreja. Que igreja linda, que igreja maravilhosa, que igreja perfeita. Irmã, fica um pouco aqui que você vai mudar de ideia. Fica mais um pouquinho que você vai ver o que acontece aqui atrás dos bastidores. Porque ela viu assim. Não, meu irmão. Onde tem ser humano tem problema. Onde tem ser humano tem problema. Amém? Eu me lembro de uma ilustração que o pastor Jabes contou. Eu vou contar para vocês aqui, muitos conhecem. O Tadeu vai conhecer. Diz que o camarada foi náufrago, não é o Tom Hanks não, foi para uma ilha, aí chegou lá na ilha, ele era crente. Ele pegou, fez uma tenda para ele morar, ele falou, eu sou crente, vou fazer uma igreja para mim, cultuar a Deus. Aí lá no monte ele abriu uma tenda e falou, uma igreja para congregar. Aí passado um tempo, acharam o rapaz lá na ilha. Aí chegaram, você sobreviveu. E como você sobreviveu? Eu sou crente, servo de Deus. Deus me abençoou. Aí como? Aqui minha casa e lá em cima. Lá em cima eu fiz uma igreja, depois fiz uma outra. Mas por que você fez uma outra? É que deu desavença lá que eu fiz, eu fui para outra. Não estava contente em uma, eu abri outra. Tem gente que abre igreja aí, pensando que abrindo uma pizzaria, boteco. Igreja é coisa séria, denominação é coisa séria, porque tem que ser feito à luz da palavra do Senhor, com temor de Deus no coração. Paulo fala que os homens estarão mercadejando a palavra de Deus com interesse financeiro pela obra de Deus. Um dia eu fiz uma reunião, lá no outro ministério, que precisava de alguém para assumir uma congregação, um pastor. Aí você fica orando e conversando com um com o outro para ver quem é possibilitado, tem interesse. Aí o irmão pergunta para a gente assim, onde que é a igreja? Tal cidade. Qual bairro? É o seguinte, quanto entra lá? Meu irmão, vai na Praça da Sé ou na 25 de março vender. Vai trabalhar lá. Tem gente assim. Agora, essas situações causam o quê? Interesse de pessoas serem desigrejados. Porque a pessoa não está firmada na palavra, ela escuta um monte de baboseira, vê um monte de escândalo, e ela, vou estar fora. Por que eu vou em igreja? Aí pastor que adultera, pastor que faz isso, pastor faz aquilo, eu não vou para a igreja por causa, aí tem até a pessoa tem uma desculpa, eu não vou para a igreja por causa disso, não vai na igreja não, viu, por causa dele, por causa daquela, não vai não, tá, isso, porta-voz do diabo, fala mesmo para a tua família, fala, quem nunca ouviu essa expressão? Todo pastor é ladrão. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Pode levantar a mão. Quem já ouviu? Hein? Levanta a mão, eu quero ver. Quem já levanta? Eu me lembro, eu me converti e escutei. Todo pastor é ladrão.
E todos os políticos não têm. É isso. Desigrejados. O desigrejado, ele dá ouvido para Satanás. E ele fica na casa dele. Aí ele faz a ceia para ele. Sabe? Ele faz a ceia para ele. Põe a ceia para ele, prega para ele, tira a oferta. Vou tirar a oferta da palavra de Deus. Eu faço a parte da igreja, é para a igreja. Meu irmão. Porque aí não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa levar o puxão de orelha do pastor, não precisa de conselho do pastor, ele fica acomodado. É claro. Amém? Fecha a porta que ninguém vai sair agora. É isso. A pessoa não quer, meu irmão. Quem gosta de ser criticado não quer. Então a pessoa acaba, ela está convencida que tem que ser cristã do jeito dela. Aprenda uma coisa, meu irmão. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus conduziu pelo deserto 40 anos e Deus ensinou como deveria ser adorado. Você adora a Deus do jeito que Ele pede, não do jeito que você acha. Nós não colocamos regras para Deus, Ele que coloca a sua palavra para nos ensinar. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Agora é a quarta classe. Glória a Deus. Quarta classe. Três 16. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Teólogos aludem que é a igreja contemporânea, é a igreja de Laodiceia, é a igreja morna, é a igreja próspera, rica, não tem falta de nada. Maravilha. Lá o culto da prosperidade, lá, meu irmão, tinha gente até pendurada no teto. Era uma beleza. Prosperidade. Deus te dá tudo, Deus te abençoa tudo. Inclusive até existe uma teologia. Sabe qual é a teologia? A igreja tem que tomar posse das coisas deste mundo, que nós estamos preparando o terreno para Jesus voltar. Está sendo uma doutrina hoje, e eu não sabia. É uma doutrina hoje. A igreja, na verdade, nós temos que tomar a frente de tudo, irmãos. Dominar todas as áreas, esferas da sociedade, porque nós estamos preparando para Jesus voltar. Vamos consertar o mundo. Vamos. Nossa, que beleza. Estou vendo mesmo. Estou vendo o concerto que está fazendo. Se for concerto musical, está bem desafinado. Que concerto é esse, irmão? É Jesus que virá para fundar o milênio, e Ele sim vai reger 1000 anos de paz. Ele que conserta o mundo. A igreja não. A igreja vai ser tirada do meio da grande tribulação. Essa igreja aqui, Laodiceia, era uma igreja política. É uma igreja que eu chamo de... O que você acha que é o nome dela? Qual que é essa classe aqui? Sugere para mim. Centrão. Centrão. A esquerda está no poder. A direita foi para o poder. Beleza. É uma beleza. Esta aqui é a quarta classe. É o centrão. Você vota, mas eu votei porque ele tinha esse pensamento. Mas agora mudou o governo, meu filho. Agora é para o lado de cá. É o centrão que tem no Brasil. É o que nós temos. Então essa igreja Laodiceia era o centrão da igreja primitiva. É morno, agora é frio, agora é quente. Agora é quente, agora é morno. Agora é quente, agora é morno. Fica no centrão, no meio. E o que o Senhor falou dessa igreja? Eu estou pronto de vomitar vocês. Eu não aguento vocês falam mal. Tem gente que achando que Jesus é maravilhoso.
Essa semana assisti outro vídeo também. Lindo, irmãos. Maravilha. Maravilha. Ele falou assim: mas você é casado? Sim, sou casado. Ah, tá. Adotou filho? Adotei. Mas e aí? Não, isso não tem nada a ver. Paulo diz que nada pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Ah, que lindo. Maravilha, nada vai nos separar do amor de Deus, irmãos. O crente pode furtar, roubar, adulterar, prostituir. Pode ser o que você quiser. Acordei cedo hoje, quero ser homem. Amanhã, quero ser mulher. Porque nada vai nos separar, irmão. Fica em paz. Evangelho do demônio. Mensagem das trevas. Sim, uma coisa separa de Cristo: a minha incredulidade, a minha desobediência, a minha arrogância e falta de temor de Deus. Isso separa sim. O pecado nos separa da presença de Deus. E agora estão maquiando o pecado. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Estamos na graça sobre a graça, para ficar na desgraça. É isso o evangelho que se prega, irmãos. Agora vamos ficar na bênção, tá? Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Olha o que está escrito. Aleluia. Aleluia. Se pregar hoje contra o pecado, esvazia a igreja. Se pregar hoje prosperidade e vitória, meu irmão, o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para ir para o céu tem que ter a natureza de Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas o meu justo viverá pela fé, contudo se retroceder, não me agradarei dele. Eu fico com essa parte: viverá pela fé, o meu justo. E qual é a quinta classe? O crente, o cristão, o evangélico, o salvo, o santo em Jesus Cristo. Quem sou eu? Espírito Santo, eu quero estar na quinta classe. O crente em Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aquele que creu que seus pecados foram levados na cruz do Calvário, foram pagos. Eu me arrependi dos meus pecados. Se hoje tropeço, escorrego na fé, fala: Senhor, tem misericórdia, eu não aceito mais isso. Eu creio no poder da restauração do teu Espírito na minha vida. E você se levanta e humildemente você vai se prostrar ao pé da cruz e dizer: perdoa-me, Senhor, tem misericórdia da minha alma, ajuda-me, Senhor, porque eu quero estar contigo na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É a quinta classe. Quem sou eu? Quem sou eu nesse contexto hoje do mundo? Quem sou eu em tudo isso? Que Deus nos dê graça. É fácil nos mantermos firmes na fé? Não é. Não é. Porque a igreja é bombardeada constantemente por setas malignas, de heresias, de homens que se apostataram da fé, de homens sem compromisso com Deus, sem temor de Deus, que sobe nos púlpitos, de uma vida totalmente desgraçada, fora da presença de Deus, e tem coragem de ministrar a ceia, tem coragem de ministrar a palavra, tem coragem de ministrar cerimônia de casamento, e tem coragem de impor as mãos sobre pessoas inocentes, pessoas que ali com o coração tão puro, vêm para a casa de Deus, mas são lobos,
travestido de ovelhas, que estão inseridos na igreja de Cristo, desde o primeiro século, do tempo de Paulo, até os nossos dias de hoje, adulterando esta palavra, mas vão pagar caro, porque esta palavra não vem do homem, esta palavra vem do Deus vivo. Que Deus dê graça para nós aqui, todos aqueles que ministram, que ensinam a palavra do Senhor nosso Deus, que Deus, pelo seu Espírito e pela sua graça, nos dê temor, tremor, respeito, que possamos aplicar esta palavra diariamente em nossos corações, para que ela venha nos purificar, nos transformar, nos santificar, para que possamos ser porta-voz autêntico pela graça do Senhor Jesus Cristo, até aquele dia que Ele vai voltar para buscar o seu povo e a sua igreja. Deus nos ajude a sermos fiéis. Se coloque em pé, por favor. Quem sou eu? Quem sou eu? Responda você. Quem é você? Quem sou eu? Vamos orar. Pastor Cícero, vamos consagrar os elementos, o pão e o vinho. Amém, por favor. Prepare o corpo do diaconato. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O pastor Josias, que a Priscila estarão consagrando ao Senhor os elementos. Oh, aleluia. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Amém. Gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos. Nós vamos consagrar diante do Senhor esses elementos. O pão, ele não deixa de ser pão. O suco da uva, ele não deixa de ser o suco da uva. Mas o Senhor Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, ele tomou um pedaço de pão, junto com os seus discípulos. E ele deu graças e ele disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. E ele nos deixou uma recomendação, ele disse: fazer isso em memória de mim. E nessa manhã nós nos reunimos aqui para fazer isso, em memória de Jesus Cristo, em memória do sacrifício santo, sacrifício puro, que se entregou ali na cruz do Calvário. E semelhantemente ele tomou também o suco da uva e ele disse: esse é o cálice da nova aliança, a aliança que foi corrompida, a aliança que foi quebrada pelo pecado. Através do sangue de Jesus Cristo nós temos uma nova aliança com o Pai. Queridos, isso é muito precioso. Nós nos reunimos aqui nessa manhã, é muito precioso. Talvez você tenha tempos de cristão, você venha num ritual, mas a Santa Ceia do Senhor, ela não pode ser tratada como ritual. Isso é algo muito precioso para as nossas vidas. O participar do pão, o beber do cálice do Senhor, isso renova a nossa aliança com o Senhor, isso renova a nossa comunhão com o Senhor. E essa comunhão, ela deve ser tratada também através da comunhão que nós temos com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos examinar a nós mesmos, né? Então neste momento, examine a você mesmo, olhe para dentro de si. É muito fácil nós sermos críticos com os outros, mas neste momento o Espírito Santo de Deus, ele te pede para que você seja crítico com você mesmo. Olhe para você, olhe aquilo que precisa ser mudado, olhe aquilo que precisa ser tratado, olhe aquilo que precisa ser perdoado, olhe aquilo que precisa ser curado. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa manhã, e ele veio para curar feridas, ele veio para restaurar vidas,
feridas, Ele veio para curar marcas, Ele veio para tirar essa raiz de amargura, tantas raízes de amargura que há tanto tempo ela vem se germinando nos corações. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E você que é batizado, mesmo que não seja aqui da nossa denominação, que você, ao participar da ceia do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele esteja ministrando no seu coração. O apóstolo Paulo, ele diz para nós nos examinarmos e assim participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Pai querido, nós consagramos diante de Ti, Senhor, esses elementos, Pai amado. Oh Senhor Jesus, quando Tu estiveste neste mundo, quando o Senhor esteve neste mundo, o Senhor esteve com Seus discípulos, Pai, antes da noite em que o Senhor se entregou. Oh Pai querido, e que ceia maravilhosa foi aquela, Pai. Senhor Jesus, e nessa manhã, Pai amado, nós participamos da ceia, Senhor, nesse mesmo Espírito, Senhor, em comunhão contigo, Pai amado. Oh Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor nos torne dignos, Senhor. Quem somos nós, Pai? Quem somos nós, Senhor? A Tua palavra, ela nos confrontou nessa manhã, Pai. Quem somos nós, Senhor? Oh Pai amado, nos ajuda a sermos, Senhor Jesus, os Teus filhos, Pai. Nos ajuda a parecermos com o nosso Pai. Nos ajuda a ser aquele filho que olha para o Pai com tanto amor, com tanto carinho, e deseja ser igual a Ele, Pai. Porque, Senhor, quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor, nós não somos capazes, Pai. Quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor, nós somos falhos. Quando a amargura, Senhor Jesus, tem no nosso coração, quanto rancor, Senhor, quanta maldade, Pai, mas nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos limpar, venha nos purificar, Pai. Que não seja, Pai amado, apenas mais um rito, Senhor Jesus, em mais um mês, Senhor. Oh Pai amado, mas que ao participarmos, Senhor, oh Pai amado, a comunhão que nós temos contigo, Senhor, ela seja transparecida através da comunhão que nós temos com os nossos irmãos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em unidade. Nos ajuda a vivermos, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nós consagramos a Ti esse elemento, Senhor, e nós pedimos, Senhor, nos ajuda a mudar aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas guerras diárias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer o mal que nos cerca, Pai. Oh Senhor, mas que nós possamos estar íntegros, que nós possamos, Senhor, estar blindados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, nós consagramos a Ti esses elementos, Senhor, e eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada vida, Senhor. Pai amado, aqueles que ainda não são batizados, Senhor, coloca o desejo, Senhor, de ter uma vida transformada, o desejo de sepultar o velho homem, Senhor, para que tenha um novo nascimento em Ti, Pai. Oh Senhor, e assim possa participar conosco, Pai, do pão, do suco, Senhor, que simboliza o Teu sacrifício, Pai. Em o nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Participe, coma e beba em memória do corpo do Senhor, e vamos participar até que Ele volte.
Faça a tua oração de gratidão ao Senhor agora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor deu a nós nesta manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa bênção maravilhosa espiritual que o Senhor nos concedeu. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém.